Boa tarde, servidores. Estamos aqui extraordinariamente para esclarecermos o que vem de fato acontecendo com a CAPEP Saúde. Convidamos para isso o presidente e servidor de carreira e sócio do Sindeste também, claro, o senhor Eustáquio Pereira Filho, para que venha nos dar as explicações necessárias para esses acontecimentos que vem tendo. Boa tarde, senhor Eustáquio. Boa tarde, servidores, boa tarde, diretoria do Sindeste, boa tarde, o diretor Ferreira. Agradeço muito a oportunidade de poder aqui prestar esses esclarecimentos e nós estamos aqui à disposição e muito importante esse canal de comunicação com o servidor para que o servidor esteja realmente bem informado. Senhor Eustáquio, eu gostaria que o senhor pudesse nos dar uma explicação o que vem acontecendo a situação. CAPEP Saúde, Santa Casa. Esse é o temor do servidor municipal de Santos no momento. É uma oportunidade até, através do Sindeste, esse canal de comunicação, nós tranquilizarmos o servidor, o mutuário da CAPEP Saúde. Nós temos aí uma situação legal, veio a partir da Constituição, não é uma coisa que nós criamos, né? É apenas o cumprimento da Constituição, que é justamente a questão da documentação. É necessário que as instituições, para que sejam credenciadas ao serviço público, no caso aí os credenciados da CAPEP, tenham a sua documentação formal, né, legalizada. A certidão negativa de débitos, todos os seus encargos junto à Receita Federal, junto às responsabilidades sociais. E então nós houvemos por bem, cumprindo por dever de ofício, cumprindo essa legislação, nós notificamos para que todos os credenciados pudessem apresentar a documentação. Isso foi para toda a rede credenciada, para que ela pudesse apresentar que ela estava em dia com todas as suas obrigações. E isso aconteceu para todos. No caso, particularmente da Santa Casa, nós fomos surpreendidos com a suspensão do atendimento à Santa Casa. Nós recebemos um e-mail da Santa Casa, esse e-mail não tinha assinatura, vinha da provedoria, sem ninguém responsável, informando que a partir do dia seguinte, foi no dia 27 de julho, nós temos todos esses documentos, temos mostrado, inclusive para a diretoria do Sindeste que nos acompanha, e nós tivemos no dia 27 de julho essa informação por e-mail, sem justificar, sem ter motivos, a suspensão do atendimento a partir do dia seguinte. Fazia já um mês que havia vencido o prazo da apresentação da documentação. Nós temos outros credenciados que também não têm a chamada CND, a Certidão Negativa de Débitos, que é essa obrigatoriedade legal. Mas os demais credenciados que não têm essa certidão entraram em contato, encaminharam a documentação que tinham, pediram um prazo e, na verdade, a Santa Casa foi o único que interrompeu os serviços. E isso fez com que nós pudéssemos destacar o seguinte, que a Santa Casa, com todas as dificuldades da CAPEP Saúde, que as dificuldades hoje são para todos, nós temos mantido o pagamento da Santa Casa em dia, né? Então, surpreendentemente, a Santa Casa que está em dia, houve essa suspensão. Mas nós temos a boa notícia, né? Tivemos esse período de suspensão e nós conseguimos, depois de um tempo, o contato direto com o nosso provedor da Santa Casa, Leovaldo Feliciano, entre o presidente da CAPEP Saúde e o provedor da Santa Casa, nós pudemos então, a Santa Casa solicitou um prazo maior, a Santa Casa que também, como todos têm suas dificuldades, nos informou que está justamente verificando a documentação para que possa ter se ela começar a negociar e começar a ter o pagamento, ela passa a ter condições, que é a chamada, como nós sabemos, certidão, embora positiva, com efeito de negativa. Desta forma, foi pedido um prazo maior
E nós, então, entendemos, nosso jurídico, que esse prazo deveria ser dado, até porque os outros que não suspenderam o atendimento estão com esse prazo, e nós estendemos esse prazo, então, para toda a rede credenciada até 31 de dezembro. Nós temos aí uma obrigatoriedade perante o Tribunal de Contas, perante a própria Receita Federal, nós temos uma responsabilidade de probidade, de manter o patrimônio do servidor e de não incorrer em nenhuma irresponsabilidade, havendo a legalidade. Agora, nós queríamos destacar, Ferreira, que nós temos alguns serviços essenciais que nós temos que ter uma consideração muito grande em relação a isso, né? Nós temos um nosso único credenciado que realiza partos, que tem a UTI neonatal, que não tem a documentação em dia. Nós temos o único credenciado com internações infantis que não tem a documentação em dia. Então nós temos aí um grande desafio, né, de darmos esse prazo, que nós não podemos simplesmente cumprir a lei e de repente os nossos credenciados, na verdade, os nossos mutuários, os nossos servidores ficarem sem a atenção. Desta forma, nosso jurídico vê com muito cuidado e jamais a CAPEP Saúde suspenderia algum serviço. Nós temos que cumprir a lei, nós não podemos ficar na ilegalidade, mas nós temos que levar em conta os serviços que são prestados, os serviços essenciais. Essa surpreendente suspensão da Santa Casa na verdade, fez com que a rede credenciada, os demais hospitais, mostrassem que estão preparados para dar conta da demanda, né? Nós tivemos aí 33 dias de suspensão até esse acordo com esse pedido de prazo pela Santa Casa. Nesse período, infelizmente, nós continuamos tendo os diagnósticos, continuamos tendo as emergências, as pessoas continuaram infartando, continuaram se acidentando, e os mutuários da CAPEP Saúde puderam ter toda a assistência da rede credenciada, porque todos os serviços da Santa Casa, que é um hospital de excelência, um hospital referência, um hospital que é responsável por 33% dos atendimentos da CAPEP Saúde, mas apesar de tudo isso, todos os serviços da Santa Casa, eles têm referência na rede credenciada. Não tem nenhum serviço específico da Santa Casa. Com isso, com essa iniciativa da Santa Casa que nos surpreendeu, nós pudemos ter a assistência sem solução de continuidade. Todos os servidores, todos os mutuários da CAPEP Saúde que precisaram de assistência, eles receberam durante esse tempo, e agora nós estamos felizes, atendida a nossa luta, de voltar o atendimento com a Santa Casa, né? A Santa Casa também apresentou, e ontem nós apresentávamos também ao sindicato, apresentando a documentação que nós encaminhamos para a Santa Casa, ela também vai flexibilizar um pouco mais os pagamentos, porque nós tínhamos na Santa Casa aí uma preocupação para não ter justamente a suspensão de a Santa Casa estar sempre muito em dia. E na verdade nós temos cerca de 400, mais de 400 credenciados entre laboratórios, ou clínicas, 47 especialidades, né? Os próprios hospitais, são 7 hospitais em Santos, 2 hospitais em São Paulo. Então nós temos aí essa condição desses hospitais de prestarem essa assistência à CAPEP Saúde. Uma outra dúvida, essa explicação a gente está conseguindo entender. Falando em saúde, a saúde financeira da CAPEP, senhor Eustáquio, o que acontece? Nós sabemos que o servidor vem repassando os seus 3%, a prefeitura o repassa, mas os 4% que é de direito e obrigação da prefeitura, esses sim a gente sabe que vem tendo algum problema. A prefeitura notifica alguma coisa a respeito dessa inadimplência dela quanto à CAPEP?
Então, na verdade, como você falou, os 3% que o servidor é descontado estão sendo repassados. Nós temos alguns atrasos dos 4%, de acordo com o que informa o portal da transparência, né? É alguma coisa que é muito transparente e o que chega para nós é colocado no portal de transparência. Então, nós temos essa informação. O que nós temos uma preocupação em defesa da saúde, da CAPEP Saúde, é sempre estar em interação com a Secretaria de Finanças, mesmo com a própria Prefeitura como um todo nos seus setores, para que nós possamos mostrar os nossos compromissos, as nossas responsabilidades. Isso nós temos sido atendidos, né? Tem um esforço muito grande de sempre vir acertando esses valores, né? Agora, com esses atrasos pontuais, nós temos conseguido, infelizmente, alguns atrasos e conseguido, sim, a compreensão da rede credenciada. Nós não tivemos problema com nenhum dos credenciados, em quase 500 credenciados, nós não tivemos dificuldade nenhuma, porque a Lei 8666, de 93, que é a Lei das Licitações, ela nos dá a prerrogativa, à administração pública, nos serviços de saúde, para que tenhamos 90 dias de prazo além do vencimento do faturamento sem suspensão de atendimento. Então, a rede credenciada tem entendido isso, até porque a crise não afeta a Prefeitura de Santos e vem os eventuais atrasos de repasse, nem afeta a CAPEP Saúde. A crise afeta a todos, né? Nós sabemos disso, nós vivemos um momento econômico no país que todos estão, de certa forma, atingidos, né? Agora, nós temos que não ter impedimento desse atendimento. Esse atendimento tem que continuar sendo prestado. Esses 90 dias que você citou, no caso, é até 90 dias que nós temos a prerrogativa para fazer a quitação dos custeios dos atendimentos. Se tivéssemos com os repasses em dia que a Prefeitura tem com a CAPEP, acredito que isso a gente trataria em quê? 30 a 60 dias? Não, nós pagaríamos em dia. Né? Nós pagaremos em dia. Porque o atendimento de um mês, ele é faturado no outro mês, ele é auditado, conferido as contas, seria isso ser auditado pelos auditores da CAPEP Saúde, que hoje, inclusive, são médicos e enfermeiros concursados, né? Exatamente, são todos colegas de carreira. Então, eles conferem as contas no mês seguinte e no outro mês, então, vence o faturamento. Até julho, vamos destacar, Ferreira, e é muito importante que se destaque isso, até junho de 2016, a CAPEP pagou tudo em dia. Tudo era recebido no dia e tudo era pago no dia, né? Os atrasos começaram dos 4%, alguns atrasos a partir dessa data, e nós começamos a incorrer mais ainda no decorrer desse final do ano 2016, começo desse ano, começaram a ocorrer, e mais longe dos 90 dias, né? Nós procuramos sempre manter uma distância disso, até porque isso é dentro da gestão, né? Nós temos que manter as escolhas. Por exemplo, todos os médicos recebem em dia, né? Então, nós temos essa questão. Aí nós temos o contato com as clínicas, e as clínicas nós vamos efetuando os pagamentos. Como eu disse, a Santa Casa sempre mereceu toda uma consideração, e é sempre uma prioridade por ter, inclusive, os 33% de atendimento. Então, em dia, né? Mas nós temos também, hoje, contamos com a mesma compreensão pela Santa Casa, declarado pelo seu provedor, que contamos com toda a rede credenciada, porque a CAPEP Saúde tem hoje um bom renome na cidade, tem um bom conceito de quem paga muito bem. E o Sindeste também nos acompanha no Conselho Administrativo, ele verifica lá quantos médicos, quantas especialidades, quantas clínicas querem se credenciar a CAPEP. Porque a CAPEP, hoje, esses atrasos são comuns no mercado, todos estão incorrendo, e ainda a CAPEP é quem mais atende os prazos, que paga melhor, segundo os próprios credenciados nos informam.
Então a gente pode aqui entender que, indiferente que temos vários hospitais na região que a CAPEP nos dá a condição de ser atendido por eles, a Santa Casa é sim o carro-chefe do atendimento para o servidor público. Eu entendo, assim, o grande esforço que foi feito, foi uma queda de braço, e chegou-se a um deferimento interessante para o servidor. Nós passamos novamente a ter esse atendimento. Mas, senhor Eustáquio, uma nova pergunta que eu gostaria de fazer, que não sei se é fato verdadeiro, mas que a gente escuta pelos meios da cidade, é que existe o grande interesse na terceirização da CAPEP. Ela seria transformada num plano de saúde administrado particularmente. E nos passaram até que já existia até valor por vida a respeito dessa situação. É algo que nós, como servidores públicos, não aceitamos, porque até hoje ela foi gerida, foi sempre administrada por servidor público. Agora, principalmente, que tem que ser de carreira. Então, eu gostaria que o senhor pudesse dar uma explicação para que o servidor público ele entendesse o que de fato acontece. Se existe ou não o interesse da administração em fazer essa transferência de administração, que seja, passasse por uma iniciativa privada. Eu quero tranquilizar o servidor, né? Realmente nós tomamos conhecimento por boatos, né? Mas isso não procede, isso não é fato. Jamais chegou algo concreto em termos de proposta, né? E jamais isso foi ventilado. Não partiu da CAPEP, não partiu da administração pública, na medida que a CAPEP é uma célula responsável pela assistência à saúde de todos os servidores, que é todos os recursos humanos da administração direta, da prefeitura e da Câmara Municipal. Então, nós temos uma ligação direta com a prefeitura. Já visto que, fora os 3% de salário, os antigos 3%, que hoje são 4% de repasse patronal, na administração do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, houve essa mudança. Sempre foi também 3% da administração. Passou de 3% para 4%. Esses 4% vem da prefeitura, e se não fosse isso, nós não temos condição de enfrentar toda essa excelente rede credenciada que nós oportunizamos. Nós recebemos, que eu também sou servidor, né? Nós temos a oportunidade como servidores de ter essa assistência. Então, não parte da gente, não tem iniciativa nenhuma, né? Nós desconhecemos. Nós podemos afirmar que de nossa parte isso não procede. Isso é boato, não é fato, né? Então, ontem, inclusive, com o próprio presidente Fábio Pimentel, com a diretoria do Sindeste, nós deixamos de uma forma muito transparente, muito clara, que isso, para nós, nos surpreende. Nós temos aí uma solidez da nossa estrutura, né? E nós não temos conhecimento, a não ser por boatos que circulam e nos surpreendem na sociedade. Olha, essa sua explicação vem muito de encontro ao que o servidor procura, porque nós recebemos aqui telefonemas diários dos servidores preocupados com isso, porque hoje em dia o caos que se encontra a saúde no país, e nós temos um bom atendimento, um atendimento na CAPEP muito acima da excelência, não temos o que reclamar. Então eu fico feliz com a sua explicação, eu acho que atinge o servidor público para ele ficar tranquilo, porque apesar de todas as suas dificuldades, é muito bom você saber que se você tiver algum ente seu, um problema de saúde, você está amparado por um corpo clínico decente, você vai ter um atendimento rápido. E então eu fico contente com a sua explicação e eu espero que atinja o servidor também do mesmo modo que chegou a mim. É muito importante que nós possamos esclarecer com realidade, com fatos. Eu quero agradecer muito a oportunidade ao Sindeste de ter essa postura de esclarecer, de orientar, de proteger realmente, porque uma informação dessa cria um terror, né? Parece que é persecutória, é uma ameaça, né? Então, alguma coisa que... E não tem fundamento, não tem, na essência, não tem consistência, né? Então, a tranquilidade, e a gente fica feliz por prestar essa assistência, e nós temos muitos e muitos servidores, nós temos
destacando, são 26 mil vidas, né? São cerca de 12 mil servidores da ativa, os inativos, 6 mil, mais os familiares, né? Cada vez mais se inscrevem, e o dependente é inscrito, filhos maiores, desde que universitários, se comprovam a cada 6 meses essa sua condição de universitário e tem essa assistência. Então é muito preocupante, porque essa assistência ela é diversificada, como eu falei, ela é de 9 hospitais, ela tem vários laboratórios, várias clínicas, uma diversidade de médicos, 47 especialidades. Então é realmente uma rede credenciada de respeito, que é uma conquista, é um patrimônio do servidor público, né? Vem uma informação dessa, então cria uma instabilidade, uma preocupação, uma angústia desnecessária no servidor. O Sindeste está de parabéns por trazer essa tranquilidade, trazer essa oportunidade da gente poder esclarecer com fatos, com a verdade. Eu agradeço aqui publicamente a presença do presidente da CAPEP Saúde, que veio aqui por sua vontade própria dar uma explicação para nós, me incluo nisso por ser um servidor, para nós servidores, porque, como ele disse, cria-se uma angústia à toa. Eu acho que é interessante as pessoas saberem que às vezes você plantar uma mentira desse tamanho influencia em outras coisas. Então, nada mais justo do que o presidente da CAPEP Saúde estar aqui dando a explicação. Agradeço publicamente, muito obrigado, doutor Eustáquio, boa tarde. Boa tarde, agradeço muito a oportunidade, né? Na verdade, nós estamos sempre à disposição e pessoalmente, pela CAPEP Saúde, isso não é favor nenhum, né? É uma obrigação que se tem e é assim, é dessa forma. A qualquer tempo, a qualquer momento, nós estamos à disposição para prestar com transparência qualquer esclarecimento. Muito obrigado, boa tarde a todos.